Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, tá chegando o dia de mais um jogo do Vasco. Vamos falar tudo da partida de amanhã entre Operário e Vasco, jogo fora de casa. Vamos falar aí das mudanças do técnico Jorginho. O Vasco vai ter 2 desfalques titulares aí pro jogo de amanhã. Vamos falar tudo desse jogo e muito mais agora pra vocês, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão. Valeu demais a galera que tá se inscrevendo aí. Se você é novo por aqui, meu amigo, se inscreve aí pra ajudar demais a gente chegar a 180 mil inscritos. Valeu a galera que tá sempre aí assistindo, acompanhando o nosso canal. Também tem aquele recadão rápido aí pra você, amigo. Você mesmo quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí trabalhando no conforto da sua casa e somente com a internet, né? Muitas pessoas estão conseguindo uma boa renda extra graças a esse método. Uma baita dica que eu vou deixar aqui o link na descrição aqui, o primeiro link da descrição no vídeo. Confere lá pra você começar a mudar a sua vida e a sua história a partir de agora. Bom, pessoal, o Vasco aí se prepara para o jogo de amanhã contra o Operário, jogo de vida ou morte pro Vasco, né? Vale ressaltar que antes do jogo do Vasco, hoje o Londrina entra em campo, cara, vai jogar fora de casa contra o Guarani. E é muito bom a gente ficar de olho nesse jogo aí, importantíssimo. O Londrina tropeçar nessa rodada, porque em caso de vitória, ele encostará o mesmo número de pontos do Vasco. E se o Vasco tropeçar contra o Operário, vai perder toda a gordurinha que teve aí durante o campeonato, né? O Vasco sempre ficou ali na frente por 2 ou 3 pontos. Mas a diferença agora pode ficar 0 pontos caso o Londrina vence hoje e o Vasco tropece amanhã. Ressaltar que em caso de derrota também do Vasco amanhã, se o Ituano vencer o seu jogo, ele automaticamente ultrapassará o Vasco e o Vasco estará finalmente fora do G4, né? Lógico, a gente não quer ver isso, a gente não quer ver esse cenário, e sim um cenário favorável ao Vasco, né? Com o tropeço do Ituano, do Sport e também do Londrina, que são os maiores concorrentes até o momento do Vasco, né? E claro, o Vasco fazendo a sua parte, né? Que é o principal, vencer o seu jogo, porque o Vasco precisa vencer, cara. Se não pontuar fora de casa, não vai subir para a primeira divisão, mesmo vencendo todos os jogos que restam em São Januário. A situação ficou num ponto crítico para o Vasco. O Vasco não pode mais tropeçar. Um tropeço em casa pode ser fatal e o Vasco não vai conseguir subir para a elite do futebol. Ainda restam alguns jogos acessíveis para o Vasco, né? Como esse de amanhã, né? O jogo muito importante que o Vasco precisa vencer o Operário, que está na 18ª colocação. Um adversário aí que tradicionalmente atrapalha muito o Vasco. Ano passado o Vasco não ganhou do Operário. Pelo contrário, acho que perdeu as duas. Perdeu de maneira vexatória o primeiro jogo da Série B do ano passado por 2-0 em São Januário. É um adversário chato. O Jorginho já falou que eles vão explorar os contra-ataques e com certeza pode ser uma arma muito perigosa para o Vasco, né? O Vasco costuma errar muitos passes e isso pode ser fatal para um adversário que vai jogar em casa, por mais que esteja na zona do rebaixamento. O retrospecto do Vasco contra times da parte de baixo da tabela, ele é ridículo, ele é pífio, né? Tanto que a campanha do Vasco nesse segundo turno, ela é patética, cara. O Vasco está na 16ª colocação no retorno da Série B, com 14 pontos apenas somados durante esse segundo turno. É muito pouco para um time da grandeza do Vasco. Se o Vasco não tivesse feito muitos pontos aí no primeiro turno, hoje não teria chance nenhuma de voltar à elite do futebol devido ao péssimo retorno que faz atualmente, né? De acordo com alguns matemáticos, as chances do Vasco variam entre 38% a 43% de chances de voltar à elite do futebol. É muito pouco, uma porcentagem muito baixa, mas isso aí varia de acordo com os jogos, né? Se o Vasco vencer o próximo jogo, pode ser que aumente um pouquinho, mas logicamente se o Ituano tropeçar, essa porcentagem vai aumentar muito mais, né? Vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo amanhã e consiga esses 3 pontos para a partida de amanhã. Não vamos ter aí 2 jogadores titulares do time do Vasco, né? A ausência mais sentida certamente será do Yuri Lara, único volante de contenção que a gente tem ali, com maior proteção, que dá maior proteção ao sistema defensivo do Vasco. Ele tomou o 3º cartão amarelo no último jogo contra o Londrina e vai desfalcar o Vasco nessa partida. E também o lateral esquerdo, Paulo Vitor, sentiu dores no tornozelo e ficará de fora do jogo. E teremos a volta do Edmar, lateral esquerda. O Paulo Vitor, que falhou no gol do Londrina, né? Ele tentou afastar a bola, acabou chutando em cima do jogador do Londrina, não teve força suficiente para tirar a bola ali do meio da área do Vasco e o Londrina acabou fazendo aquele gol, né? Agora volta o Edmar, que pro Jorginho ele dá um maior equilíbrio à equipe, um maior equilíbrio ao sistema defensivo do Vasco.
e vai voltar aí a lateral esquerda. No meio campo ainda temos uma grande dúvida, né? 3 jogadores concorrem a essa vaga aí do Yuri Lara, né? O volante Matheus Barbosa, que não joga já há algum tempo, quando entrou também foi muito mal. A última vez que ele foi titular foi no jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Vasco perdeu por 3-1, e ele foi péssimo, cara, hein? Ele entregou um gol na partida, se eu não me engano, foi muito mal, foi péssimo naquela partida, né? E desde então ele nunca mais retornou ao time titular do Vasco. Outros jogadores que brigam aí por essa titularidade é o Juninho, que também está muito mal, ficou um longo período inativo e afastado pelo técnico Emílio Faro. Quando o Jorginho voltou, ele já utilizou ele de cara no jogo contra o Grêmio, né? Entrou no segundo tempo. Só que o jogador estava visivelmente nítido, fora de forma, sem ritmo de jogo, e foi muito mal quando ele entrou também, né? O Grêmio poderia ter ampliado o placar por falhas do Juninho. E também quem corre por fora é o volante Zé Gabriel, que hoje, na minha opinião, é o volante que vai assumir essa titularidade. Eu acredito que o Zé Gabriel é o primeiro volante que o Vasco tem aí imediato para o Yuri Lara. O Matheus Barbosa eu vejo ele como mais um segundo volante, e o Juninho também, né? Não é aquele jogador de marcação mais cerrada, como é o Zé Gabriel. Eu acredito que ele vai ser o titular, apesar de ser um jogador horroroso, mas é o que temos no elenco do Vasco, que foi montado pelo Carlos Brasil. E o provável Vasco deverá ser Thiago Rodrigues, a lateral direita, com o Léo Matos, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição, Edmar de volta à lateral esquerda, Zé Gabriel ou Matheus Barbosa e também o Juninho. Também ao lado deles, Andrei Santos, Nenê, o ataque com Eginaldo, Raniel e também o Marlon Gomes. Esse será o provável Vasco que enfrentará amanhã o Operário. Eu sacaria o Raniel do time, colocaria o Eginaldo na dele de centroavante e colocaria o Figueiredo, que entrou muito bem no último jogo contra o Londrina. Foi o único que fez alguma coisa ali, tentando fazer alguma coisa no segundo tempo, juntamente com o Andrei Santos. Vamos torcer para que o Vasco consiga essa boa vitória amanhã, porque é de suma importância os 3 pontos. Jogo às 7 horas da noite, com transmissão somente do Premier Clubes. Anotem na sua agenda, o jogo já é um pouco mais cedo, né? Para aqueles que trabalham, tem que correr para chegar em casa a tempo para assistir o Vasco e torcer para um milagre acontecer, o Vasco vencer fora de casa. 8 rodadas sem vencer fora de casa, cara, é muito pesado. O Vasco tem um retrospecto patético fora de casa e vamos torcer para que volte a vencer amanhã e que consiga esses 3 pontos importantíssimos para a sequência da temporada. Vale ressaltar que o Vasco tem diversos jogadores pendurados que, se tomar o 3º cartão amarelo, ficarão de fora do próximo jogo em São Januário, que vai ser contra o Novo Horizontino, que hoje também é um time que está lá na parte de baixo da tabela, está na 16ª colocação, e o Vasco vai enfrentar ele em casa. Vale ressaltar que o Vasco perdeu para o Novo Horizontino, jogando fora de casa no primeiro turno por 2-0, perdendo aquela série invicta de 14 jogos. Jogadores como Nenê, Andrei Santos, Alex Teixeira, Léo Matos, se eu não me engano, Anderson Conceição, Quinteiro, todos eles estão pendurados com o possível 3º cartão amarelo. E se tomar esse 3º cartão amarelo, ficará de fora dessa partida importantíssima. Logicamente, o principal jogador se tomar o amarelo é o Andrei Santos, já que ele desfila quando joga em São Januário. É de suma importância ele estar presente nesse jogo. O jogador é um jogador de marcação, né? O Vasco vai jogar fora de casa, ele corre um sério risco de tomar um amarelo e ficar de fora, né? Tomara que o Jorginho consiga proteger melhor o jogador para que ele não corra risco de tomar esse 3º cartão amarelo e desfalcar o Vasco nessa reta final de Série B. Quem não assistiu o nosso vídeo ontem eu trouxe aqui a tabela do Vasco, né? Os últimos jogos que o Vasco tem. O Vasco vai enfrentar aí o Operário amanhã às 7 horas da noite, depois joga no próximo dia 7, às 6h30 da noite aí no próximo sábado, para quem preferir, em casa contra o Novo Horizontino, jogo em São Januário, que promete estar pulsando, né? No sábado à noite, o Vascão tem que vencer de qualquer maneira esse jogo. Depois aí mais uma final, né, cara? O jogo contra o Londrina era tratado como uma final, só que na minha opinião, esse jogo contra o Sport é determinante para o acesso do Vasco. Se o Vasco conseguir vencer o Sport, logicamente o Operário e o Novo Horizontino antes disso, o Vasco pode chegar mais perto do acesso caso vença o Sport aí no próximo dia 16, fora de casa. Muito possivelmente esse jogo será na Arena Pernambuco, às 4 horas da tarde. O Vasco volta a jogar em casa, tem 2 jogos seguidos em São Januário, né? Joga no dia 20 contra o Criciúma e dia 27 contra o Sampaio Corrêa e fecha a Série B fora de casa. Mais um confronto direto contra o Ituano no dia 6 de novembro, inclusive dia do meu aniversário, cara. Olha só o presente de grego que eu posso ganhar se o Vasco perder pro Ituano, né? Vamos torcer para que até lá o Vasco tenha já subido. Na minha opinião, acho que o Vasco, dependendo aí de uma combinação de resultados, se der tudo certo, ele vai confirmar o seu acesso no dia 27 contra o Sampaio Corrêa, conseguindo
conseguindo os 3 pontos nessa partida. Deixa aí nos comentários o que você acha desse momento atual do Vasco, se você está confiante no acesso. Eu tô bem desconfiado, cara, pelo que eu assisti nos últimos jogos, cara, tô bem preocupado, não confio ainda plenamente que o Vasco vai subir para a elite do futebol. Tenho muita desconfiança desses jogadores, cara. Os caras parecem que estão fazendo corpo mole. Esse jogo contra o Londrina foi determinante para o Vasco chegar nessa situação que está muito preocupante agora para nós torcedores. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E tamo junto. Saudação vascaína a todos. Ótima semana a vocês e é nóis.